Bom, tô de volta para trazer mais análise para você. Hoje a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, com toda essa volatilidade, e a gente vai ver onde que estão as oportunidades, não só no Bitcoin, mas também em Ethereum, Link e mais algumas altcoins, tá bom? E hoje a gente vai ver uma análise mais voltada para curto prazo e médio prazo. Sei que nesse momento, com toda essa volatilidade, muita gente acaba ficando com dúvida do que fazer, muita gente falando que Bitcoin está em topo, muita gente falando que não é hora de comprar, não é hora de estar aportando, não é hora de estar investindo, mas tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento para que a gente não perca a oportunidade. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Sem perder mais tempo, vamos lá para análise, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin no curtíssimo prazo. Depois a gente vai falar sobre médio prazo, que é uma análise totalmente diferente, tá bom? Para curtíssimo prazo, a gente vai observar o que está acontecendo com os ruídos, como por exemplo o que aconteceu agora com o Bitcoin, que veio embaixo aqui em 36.700 e está voltando para a região de 37. Quando a gente vai observar aquele gráfico e aquela análise que tinha passado para vocês semana passada, veja que o Bitcoin está segurando dentro daquela região de possibilidade de lateralização. Falei para vocês que a gente está perto do fim do ano, a gente tem o mês de novembro acabando. Na minha opinião, não sai mais ETF de Bitcoin esse ano, então não tem grandes novidades para fazer o Bitcoin subir tanto. Mês de dezembro o mercado começa a estagnar, então investidores grandes começam a entrar em clima de férias, então não aporta tanto dinheiro a princípio, porque a gente está chegando perto ali de final de ano, então eles começam a deixar esses grandes investimentos para o início do próximo ano, até mesmo porque a gente tem muitas coisas para acontecer para o Fed vai divulgar aí as próximas projeções monetárias, a gente tem novas metas para o Federal Reserve, então com toda essa incerteza, a institucional começa a se abster nesse momento. Então por esse motivo que eu acredito que a gente não vai ter grandes movimentações para Bitcoin esse ano. Na minha opinião, o mercado vai estagnar dentre essa região aqui, tá, pessoal? Então, eu acredito em lateralização para Bitcoin, ou seja, nesse momento o Bitcoin pode voltar para 38 e ficar lateralizando aqui até janeiro, fevereiro do próximo ano. Aí chega janeiro, fevereiro, a gente tem aqui o rompimento e a partir de então a gente tem a direção para o Bitcoin. O que a gente viu agora para o dia de hoje foi um ruído de curtíssimo prazo, tá bom? A gente tem diversas notícias, a gente tem diversos padrões, diversas coisas para estar observando aqui no Bitcoin. E o que eu observo nesse momento é que a gente teve uma volatilidade para formar aqui um padrão de continuação com possibilidade de rompimento aqui desse topinho em 37.400 com a projeção lá em cima em 38. Ele está basicamente seguindo a análise que eu venho mostrando aqui para vocês há alguns dias, tá, pessoal? Então, na minha opinião, o Bitcoin ele pode ficar dentro dessa região de lateralização aí mais alguns dias ou para o decorrer aí desse ano, tá bom? E direção para Bitcoin só a partir de janeiro, fevereiro ali de 2024, tá bom? Então existe a possibilidade de continuação, isso para curtíssimo prazo. Sei que muita gente vai dizer para você, Bitcoin está em topo, agora não é hora de estar investindo, agora não é hora de estar aportando, porque a gente tem aqui alta máxima do ano e o Bitcoin ele pode corrigir, se corrigir ele pode voltar para 31. Bom, eu quero te dizer que você precisa ter muito cuidado com essas análises, porque nesse momento, quando a gente tem diversos acontecimentos tão importantes para acontecer no mercado, como o que está para acontecer agora em janeiro, fevereiro, esse ano já era, tá, pessoal? Esse ano já acabou. Na minha opinião, ele vai acumular, ele vai estagnar nessa região. Só que em janeiro, fevereiro, a gente tem muitos acontecimentos para sair aqui no mercado cripto. Então, se você não começa a aportar agora, principalmente que você está 100% fora do mercado, ou está só 10% exposto no mercado, chegando em janeiro, fevereiro, com os acontecimentos que está para acontecer no mercado cripto, como por exemplo ETF, tem ali a possibilidade do Federal Reserve começar a divulgar a diminuição das taxas de juros, depois a gente vai ter o halving do Bitcoin acontecendo, então tudo isso pode trazer uma procura muito grande por Bitcoin, principalmente das pessoas que estão de fora nesse momento. A participação pública pode trazer muito dinheiro para o mercado cripto. Com isso, a gente tem uma valorização bem expressiva. Então, você precisa ficar atento a isso. Por quê? Ele pode lateralizar esse ano, você ficar de fora do mercado 100%, chega janeiro e fevereiro, ele já iniciar o ano com uma valorização aí elevando o preço para 40 mil, até mesmo 50 mil dólares por unidade, tá? E quando a gente vai ver algumas notícias, como por exemplo, olha isso daqui, 70% do Bitcoin estão inativos por um ano. Ou seja, quem comprou Bitcoin lá em novembro de 2022
70% dessas pessoas estão simplesmente acumulando e deixando em carteira. Você acha que 70% dessas pessoas que deixaram seus bitcoins inativos em carteira vai vender agora em 38? Ou vai vender agora quando o Bitcoin voltar para 39? Ou essas pessoas vão aproveitar o bull run e tudo que está para acontecer no mercado? Então, muita atenção a isso, tá? E 70% dessas pessoas que estão segurando esses bitcoins estão segurando para vender bitcoin a 100 mil, 150 mil. E tem mais, quando a gente vai ver notícias como, por exemplo, você só tem 12% do suprimento de bitcoin para comprar, ou seja, 88% dos bitcoins já estão travados na mão dos investidores de longo prazo. E só tem em mercado 12% do suprimento do Bitcoin no mercado. E, na minha opinião, chegando em janeiro e fevereiro, a tendência é diminuir, porque as pessoas não vão querer comprar Bitcoin para sair vendendo ali a Bitcoin a 38, 39 mil. Então você precisa ficar muito atento a isso, tá, pessoal? Existem diversos aspectos mostrando pra gente que janeiro e fevereiro pode ser um ano de alta, pode ser mês de alta, e já iniciar com valorização para Bitcoin, e você infelizmente acabar ficando de fora. Então, se nesse momento eu não tivesse exposto em Bitcoin, se eu não tivesse nenhum altcoin, eu começaria a pensar em estar acumulando aos poucos, porque se o mercado subir, eu vou estar exposto, se o mercado cair, eu não coloquei todo o meu capital e eu consigo comprar mais, independente se eu voltar para 20 mil a partir do próximo mês. Se acontecer isso, eu vou ter mais capital para estar aportando e baixar meu preço médio. Então você precisa ficar atento a isso aí também, tá bom? E um detalhe muito importante. Nesse momento, tem muitos influenciadores falando para você, agora é topo e o Bitcoin vai voltar para 31. Observe que essas mesmas pessoas, quando o mercado começar a subir, vai falar para você, olha, eu estou exposto, eu estou lucrando 100, 200, 300% e eu falei para você comprar. Você vai observar isso. Isso acontece em todos os ciclos. E essas mesmas pessoas que estão falando para você não comprar agora, tá com os bolsos cheios de criptomoeda. Você está de fora, não está comprando, não está exposto. Se o mercado subir, você vai ficar de fora e essas pessoas vão estar lucrando. Então, muito cuidado com isso aí também, tá bom? Eu vejo muita hipocrisia na parte de criação de conteúdo e de influenciador que fica mostrando coisas que não fazem, tá? Então, eu tento mostrar aqui para você o que eu faço e o que eu acredito. Jamais eu vou chegar aqui para você e falar, olha, não compre Bitcoin agora porque está caro. E eu tô com a carteira cheia de Bitcoin, Ethereum e mais um monte de altcoin. Quando subir eu vou estar lucrando e você ficou de fora, não vai lucrar nada, tá bom? Então muito cuidado com isso daí também, tá? E voltando aqui para Bitcoin, para gráfico de médio prazo, a gente já falou um pouco de médio prazo, mas é importante a gente observar o médio prazo, observando outros aspectos além do gráfico, além de notícias, que é o mercado tradicional. O que está acontecendo com o mercado tradicional? Será que o mercado tradicional pode ajudar o Bitcoin a subir? Então, quando você vai ver aqui, por exemplo, o dólar, a gente tem dólar despencando. Eu fico até assustado porque o Bitcoin não subiu mais do que os 38 mil dólares por unidade com toda essa queda do dólar. O dólar vem seguindo basicamente a análise que eu venho mostrando aqui para vocês há meses, tá? Desde o topo, a projeção aqui em 107 até as correções, ele vem basicamente seguindo toda a nossa análise. Quando a gente vai ver títulos, a mesma coisa, desde a nossa projeção até 5% até essa correção aqui nesse momento, com possibilidade de corrigir ainda mais, corrigir aqui para 4,25. Então, o mercado está basicamente seguindo a nossa análise, pessoal. Quando a gente vai ver mercado de alto risco, o que está acontecendo com o mercado de alto risco? O mercado tradicional de alto risco está rompendo topos para tentar buscar alta máxima histórica, assim como está acontecendo aqui, assim como está acontecendo no índice Dow Jones também. Está querendo romper topos para ir buscar alta máxima histórica. Mercado tradicional ou investidores que querem correr um risco retorno maior estão aportando em mercado de renda variável. Dinheiro está começando a ser migrado para mercado de renda variável. Isso vai continuar acontecendo à medida que os meses vai passando e principalmente no começo do próximo ano, tá bom? Quando a gente volta aqui para o Bitcoin, a mesma coisa que para o Bitcoin, pessoal. Olha o que está acontecendo com o Bitcoin, muita gente falando aqui, desde quando o Bitcoin estava em 21, muita gente falando em 12 mil, 15 mil, ou até mesmo o Bitcoin ir lá para 10 mil, o Bitcoin foi lá para 30 mil. Muita gente falando de Bitcoin a 15 mil, Bitcoin subiu aqui de novo para 30 mil, rompeu, foi para 38 e muita gente falando de correção para 31. E nisso você acaba ficando de fora. Você acaba perdendo a oportunidade de estar aumentando sua exposição e estar lucrando com todo esse movimento do mercado, tá bom? Então, muito cuidado nesse momento para você não ficar de fora e perder oportunidades. Porque quando o mercado cripto sobe, não existe análise gráfica, não existe conceito, não existe análise técnica, não existe nada que segure o preço.
o preço simplesmente sobe. Olha isso daqui, o que aconteceu no ciclo de alta passado, olha o que aconteceu no ciclo de alta de 2016 para 2017, o mercado simplesmente sobe. Nada disso daqui, nenhuma linha de resistência, nenhum padrão, nada faz com que o Bitcoin segure em nenhuma região. O mercado simplesmente sobe, porque tem dinheiro entrando e ninguém quer sair. Tá? Então, nada disso funciona para um ciclo de alta. O mercado simplesmente sobe. E se você não comprar agora, se você não está se expondo agora, quando o mercado começar a subir, você vai olhar para o mercado e vai pensar, não, agora formou um padrão de reversão, ele vai voltar. Não, agora ele precisa corrigir até 50% de FIBO. Nada disso funciona, tá bom? É só alta e nada mais. Bom, quando eu venho aqui para o Ethereum, a gente já viu o Bitcoin, o que pode acontecer para o decorrer desse mês e do próximo mês, que na minha opinião vai ser lateralização. Vindo aqui para o Ethereum, o que eu estou observando no Ethereum nesse momento, pessoal, é um padrão bem interessante que pode trazer valorização para o Ethereum, principalmente valorização até 2100 ou valorização até 2500. Por quê? Graficamente, ele está mostrando essa possibilidade aqui para a gente. Mostrei isso para vocês lá na semana passada. Ele conseguiu segurar no fundo aqui de 1900, está tentando romper esse padrão de bandeira. Se romper no gráfico diário, a gente vai ter projeção até 2200, rompendo a resistência de 2100. Rompeu a resistência de 2100, ele vai estruturar aqui acima, alvo lá em 2.500. Quando a gente vai ver o que está acontecendo ali com o Ethereum, veja que a gente tem notícias falando que tem baleias se movimentando e começando a acumular, começando a comprar Ethereum e utilizando de algumas estratégias, como por exemplo, pegando ali suas compras de Ethereum, colocando em protocolos como a Aave Compound para pegar mais dinheiro, o STT ou SDC, para comprar mais Ethereum. Então a gente já tem baleias começando a fazer movimentos, mostrando pra gente que nesse momento o interesse comprador é muito grande. E quando a gente vai observar a possibilidade de sair ETF de Ethereum para o próximo ano, isso aumenta ainda mais a nossa perspectiva de valorização aqui para Ethereum também, tá, pessoal? Então, muito cuidado aí com o Ethereum para você não ficar de fora, assim como aconteceu lá no Link. Muita gente, infelizmente, acabou ficando de fora quando o Link estava 6, quando o Link estava 5, quando o Link estava 7, porque muita gente falava que o Link ia voltar para $5 por unidade. E o mercado anda em ondas, de fato, mas quando começa a subir, nada dessas teorias aqui funciona. É só alta, tá bom? Então, muito cuidado aí para você não ficar de fora. E é isso, tá, pessoal? Aqui pro Ethereum, é isso que eu estou observando. Fechamento diário acima de 2030. Na minha opinião, a gente tem projeção até 2100, com possibilidade de rompimento. Alvo 2200, estruturação acima dessa região, depois alvo 2500 aí para as próximas semanas, ou para o início de 2024, tendo em vista que esse ano já está acabando. Quando a gente vem para o Link, muita gente esperando aqui a possibilidade do Link voltar para $8. Acho muito difícil o Link voltar para $8 nesse momento. Eu estava esperando o Link a $12 por unidade para mim estar aportando em Link. Chegou bem perto, não consegui comprar mais. Eu estava esperando que ele tocasse aqui nos $12 e por alguns centavos eu não aportei mais em Link. Infelizmente, acabei não pegando por alguns centavos, mas tudo bem, eu já estou comprado e bem comprado em Link, então para mim não há problema algum essa ordem não ter sido executada, tá bom? O que eu observo nesse momento é aqui essa possibilidade de resistência de curtíssimo prazo em 16 centavos, em $16, na verdade. Chegando aqui a $16, na minha opinião, ele vai vir para romper, tá, pessoal? Veja que ele fez uma correção super saudável para pegar impulso, para passar a subir. E esse passar a subir é para romper resistência. Onde a gente vai ter alvo aqui de curto prazo, tá? Isso daqui não vai ser alvo ou resistência de médio e longo prazo, na minha opinião vai ser resistência de curto prazo, onde ele pode segurar por alguns dias aqui em 18. Depois, rompendo, a gente vai ter alvos mais distantes, chegando lá em cima em 20, 23, 25 ou até mesmo $30 por unidade aí para o próximo ano. Isso não é para acontecer na próxima semana, tá bom? Na minha opinião, para o decorrer desse mês e do próximo, a gente vai ter lateralização, tá, pessoal? O mercado começa a estagnar um pouco para começar a subir só janeiro e fevereiro. E esse passar a subir vai ser subir de forma desenfreada, assim como alguns tokens já precederam esse movimento, como por exemplo o Solana já precedeu esse movimento, a gente tem ali o TRB que já precedeu esse movimento e que também é de Oráculo, e diversos outros tokens que já está precedendo esse grande movimento de valorização, tá bom? Então, é isso, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. E se te ajudou, se você gostou do vídeo, deixa o like que isso ajuda o canal a crescer. Segue aí o canal, que aqui eu trago análises como essa todos os dias, tá bom? Independente de condição de mercado. E trago principalmente as oportunidades aí do mercado em altcoin, em Bitcoin e também oportunidades em trades, tá bom?
Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.